agora no Semeando Inclusão, gente. Guilherme, vamos lá. Vamos lá, primeiro programa aqui do Semeando Inclusão, diretamente da Telecab. Você acompanha o Semeando Inclusão, o seu bate-papo toda quinta-feira com muitas informações sobre o mundo da inclusão. Com vocês, Rosângela Lima. Boa tarde, Rosângela. É isso mesmo, boa tarde. Chegamos Semeando Inclusão. Semeando Inclusão, você sabe, é o programa inclusivo e includente do Rio Grande do Norte, tá certo? Então, todas as quintas-feiras aqui na Telecab, às 17h30, iremos falar sobre curiosidades, dicas, muita informação aqui juntamente com Nadiara Oliveira, Guilherme Barroso e convidados. Não é isso, Nadiara? Isso, boa tarde. Sou Nadiara Oliveira, advogada. Que honra, hein? Estar aqui, que desafio. Saindo totalmente da minha zona de conforto, enfrentando a timidez. Mas não pude deixar de recusar esse convite tão especial, né? De semear a inclusão agora na televisão também. Na rádio, televisão, rede social. Vamos continuar semeando inclusão. É isso, vamos sim. Guilherme, nosso primeiro programa e a expectativa, como é que estava? Como é que você estava? Ansioso, e agora que já estamos ao vivo, como é que você está sentindo? Diga aí. Pois é, né? Eu me sinto muito realizado, né? Porque era um sonho que eu tive desde quando eu era criança, e agora, graças a Deus e graças ao nosso trabalho, nós estamos realizando o sonho que é estrear um programa de televisão e abordando sobre inclusão. E muito importante, fico muito emocionado, muito feliz, porque a gente está aqui divulgando informações sobre inclusão, não só nos meses de luta, mas sim de janeiro a janeiro, para que a sociedade possa compreender cada vez mais ao longo do tempo e vai evoluindo em questão do comportamento e da interação social. É isso que o Guilherme está falando, que informação é a chave, né? Informação é poder. E aqui você vai ter informação de qualidade sobre o mundo da inclusão. Não é isso, Nadiara? Isso, inclusive, tem um estudo, né, da professora doutora Flávia Pelvezan, que ela explica justamente essas fases da inclusão, né, da história da pessoa com deficiência. Então, já passamos pela fase da ignorância, né, da discriminação, da exclusão da pessoa com deficiência. Já passamos pela fase do assistencialismo, que pessoas com deficiência precisam de alguém sempre ali, né, para fazer as coisas. E chegamos na fase do protagonismo, né? Merecemos esse protagonismo das nossas vidas. Não é mesmo, Guilherme? Isso mesmo. É muito realizado de estar aqui no Semeando Inclusão, debatendo temas importantes, sem contar também com a presença de profissionais que abordam temas muito importantes, né? E durante toda a quinta-feira, às 5h30 da tarde, a gente vai apresentando para vocês pautas inclusivas. Inclusive, eu peço a você, telespectador, dá uma dica aí de pauta pra gente no Semeando Inclusão, que vai ser muito importante a sua participação. Siga a gente nos Instagrams, @Semeando Inclusão e também @Autismo em Busca de Inclusão, e comente lá uma pauta importante para debatermos aqui na nossa mesa. É isso mesmo. E falando de pautas importantes, nós estamos no mês de abril, né? E o programa inicia 2 de abril, né? Nós tivemos aquele momento no dia 2 de abril, mas hoje oficialmente o nosso primeiro programa. Então, já quero dar boas-vindas aqui à nossa convidada, Itla Araújo, onde ela vai conversar conosco sobre qual a importância desse 2 de abril. É um momento de conscientização ou um momento de comemoração? Com vocês, Itla Araújo, boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, né, deixar claro tamanha satisfação e alegria, né, de estarmos aqui iniciando o programa também na TV e principalmente junto com vocês. Eu me emocionei muito quando o Guilherme falou. E é isso. É muita emoção, porque passa um filme, sabe? Passa um filme, agora falando como mãe, passa um filme porque quando eu tive o diagnóstico, né, de Guilherme, eu acredito que muitos de vocês sabem que Guilherme é meu filho. Então o médico disse, tenha um outro filho que essa criança não vai corresponder às suas expectativas. E o que é que eu poderia fazer diante de um diagnóstico desse? Então o 2 de abril significa muita luta para nós. Então assim, mas ao mesmo tempo nós ficamos
triste em alguns momentos, eu como mãe, porque assim, o que é que nós fazemos quando nós recebemos um diagnóstico? Nós lutamos por uma intervenção precoce, urgente. E quando nós temos acesso a essa intervenção precoce, que nós conseguimos trabalhar todas as habilidades da criança, e a criança consegue se desenvolver, muitos são os questionamentos. Mas será que é autista mesmo? Eu acho que ela está inventando que é autismo. Então você desvalida, sabe? Você passa a não validar, você passa a desrespeitar uma família que tanto luta para que o seu filho possa evoluir. E o que é que você busca nas terapias todos os dias? Você não quer evolução do seu filho? Então, quando o seu filho adquirir essas habilidades, então você precisa compartilhar com o mundo que autismo não é sentença. Eu digo sempre, fazer terapia é importante, mas pior do que não fazer terapia é fazer terapia errada. E nós direcionamos a uma terapia assertiva, individualizada, para que Guilherme pudesse evoluir. E eu não poderia desistir do meu filho. E hoje, para mim, é uma grande satisfação estar aqui juntamente com ele. Então, assim, muito feliz, grata a Deus, grata por nós estarmos semeando a inclusão, Guilherme, aqui juntamente com vocês. Mas agora, Ítala, a sua emoção de mãe, porque você é mãe atípica. Conta pra gente. É principalmente você poder ver que muito embora, né, como a Rosângela bem falou, os medos no início do diagnóstico é algo muito presente. Então você fica com aquele questionamento. Primeiro, meu filho vai falar, meu filho vai andar, ele vai conseguir ser incluído na escola, né? E você poder compartilhar espaços com pessoas que, como a maioria diz, conseguiu sim se desenvolver, né? A terapia deu certo. E Guilherme está na faculdade, como outros autistas também que a gente conhece. Meu esposo, autista com diagnóstico na vida adulta, que não teve acesso às terapias, mas que também, por ser leve, né, conseguiu chegar. Então, isso é emocionante, porque o que toda mãe quer é que seu filho tenha autonomia e consiga, sim, conseguir viver sem ela, porque a ordem natural das coisas é que a gente vá primeiro, né? É isso mesmo. Agora, Ítala, conta pra gente, qual é o significado da data 2 de abril, né, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo? É um dia para conscientizar ou um dia para se comemorar? Olha, sendo bem sincera, dia 2 de abril é aquele dia onde todo mundo vai querer tirar foto com nossos filhos, onde todo mundo vai colocar uma fita no peito, né? Vai postar nas suas redes sociais, vai vestir azul, mas não é só isso que a gente precisa. A gente precisa de inclusão e precisamos sim discutir preconceito, né, e inclusão e o ano inteiro, não apenas no dia de abril, no mês de abril. O mês de abril é um mês cansativo para as famílias atípicas, porque são tantas atividades que a gente é muito cansativo e acaba que se concentra só em abril os outros meses. Ítala, você sabe da programação aqui para o município de Mossoró? No município de Mossoró, né, como tem vários coletivos, grupos, associações, o que está na mídia, né, a caminhada da Associação Amor, que será agora, sábado, ali ao lado do teatro. O coletivo Famílias que Lutam, o qual eu faço parte, nós temos o nosso projeto Domingo Inclusivo, que é um projeto mensal, né, são todos os meses. Já estamos há mais de 1 ano e meio realizando o Domingo Inclusivo. Então, não é uma ação só no mês de abril, que acontecerá na Praça da Abolição 4, às 4 horas da tarde. E é isso. Bom, e dona Ítala, agora eu tenho uma pergunta para fazer para a senhora. Como a senhora é mãe atípica, na sua opinião, quais são os principais desafios legais enfrentados pelas pessoas autistas e seus familiares? Comente aqui para a gente, por favor. Vamos passar a tarde toda conversando, viu? Coisa boa. Mas, assim, principalmente os direitos, né, que estão pautados tanto na Lei Brasileira de Inclusão, como também na Lei Berenice-Piana. O que toda mãe quer, um diagnóstico precoce. Porque, através do diagnóstico precoce, se abrem portas. Com o diagnóstico precoce, essa criança tendo acesso ao laudo, ela vai poder usufruir de todos os direitos, né? Um BPC-LOAS, uma professora auxiliar
na sala de aula, que é algo que é muito comum, essa negativa de direito, né, no nosso município, no nosso estado, porque tanto no município como no estado isso acontece, como principalmente ter acesso a um tratamento adequado. Então, a gente só vai ter crianças com desenvolvimento se elas tiverem realmente acesso a fono, a TO, a físio, o tratamento que é determinado pelo médico num laudo. É isso. Inclusive, pegando o gancho, né, dessa parte das questões de dificuldade, na sua opinião, Ítala, você acha que a maior dificuldade hoje de receber esse diagnóstico é por falta de qualificação dos profissionais? Ou você já encontrou alguma família que foi resistente aos sinais, né, de banalizar os sinais que a criança apresenta? Na sua opinião? A gente precisa esclarecer em relação a 2 cenários, né? A gente tem um cenário que é o que eu me encontro, que eu me considero uma família privilegiada, porque meu filho tem condições de ter acesso a um plano de saúde, mas a gente não pode deixar de discutir as famílias que estão no SUS, né? Que é um sofrimento gigante. Eu chego a me arrepio, viu? Porque se em relação ao plano de saúde, como na época da discussão, da taxatividade, do rol da ANS, as famílias se uniram, imagine famílias do SUS. Nós temos uma realidade no município de Mossoró, realidade essa que foi atestada pelo Ministério Público, né, de uma denúncia realizada em 2020, que nós temos mais de 650 crianças aguardando na fila do SUS para ter acesso a uma consulta com o neuropediatra. Então, a principal dificuldade é justamente esse acesso. Nós temos famílias que esperam 2 anos na fila do SUS. E 2 anos de sofrimento para a criança e para a família. Porque aquela criança, ela pode estar com atraso de fala, com atraso motor, a família quer ajudar, mas não tem como. Por quê? Porque ela está na fila do SUS. Por isso que eu também discuto que a lista do SUS, a lista de espera, né, ela seja pública. Porque imagine, seu filho está numa fila com mais 600 crianças. E qual é a colocação dele nessa fila? Sabemos que existe a Lei Geral de Proteção aos Dados, mas se outros estados e municípios conseguiram, o município de Mossoró também é capaz para fazer isso. É isso mesmo. Ítala, houve o lançamento aí do Mossoró Inclusivo, não é isso? Mossoró Inclusivo. E aí, sua observação como mãe, a gente sabe que muitas crianças têm o acesso aí a terapias, a estagiários, auxiliares de sala. Você participou do Mossoró Inclusivo? Me fala aí como é a sua opinião como coordenadora do Famílias que Lutam. Infelizmente, eu não pude participar, né? Porque meu filho estava... Nesse dia, um dia de terapia, que ele saiu de uma clínica para outra e foi mesmo nesse horário. Mas eu procurei acompanhar as redes sociais da prefeitura e eu vi que houve aquisição de um transporte, né? Porque foi alvo de reclamação das mães que não estavam tendo acesso ao transporte. E eu vi que foi divulgado bastante um mutirão. Sim. Mutirão de consultas com o neuropediatra. Eu gostaria de ressaltar, inclusive, mutirão esse que foi defendido alguns meses atrás, quando nós recebemos o resultado da denúncia ao Ministério Público, em que o Ministério Público deixou bem claro que, em diversas vezes, a Prefeitura de Mossoró, ela se comprometeu a realizar um mutirão e esse mutirão não saiu. O procedimento foi arquivado. Nesse momento, quando nós estivemos no Semeando Inclusão, em outra emissora também, o coletivo Famílias que Lutam, defendeu que o município de Mossoró realizasse um mutirão. Não existe mutirão de outras coisas, por que não do neuropediatra? Foi lançado essa proposta pelo município de Mossoró. Fico feliz em partes, fico feliz e preocupada. Por quê? Nós estaremos ofertando a metade do processo. Você vai fazer um mutirão, consultas com o neuropediatra, ok. A criança vai lá, o neuropediatra vai encaminhar para um neuro, para um TO, para um psicólogo. A Prefeitura de Mossoró contratou profissionais para fazer jus a essa demanda, então a gente vai tirar a fila de um local e a gente vai encaminhar para outro.
porque essas crianças terão acesso à consulta com o neuropediatra, mas continuarão aguardando em outra fila, que fala-se que para TO com em integração sensorial, existem quase 800 crianças numa fila. Aí imagine, com esse mutirão de neuropediatra, quantas mais crianças chegarão nessa fila. Então, eu espero que o município de Mossoró, além do mutirão do neuropediatra, faça contratações de TO, de fono e de outros profissionais que sejam necessários. E falando em quantitativo, vamos lá. Falando agora da família, né? Das famílias que lutam. Quantas são as famílias que lutam junto com a coordenadora aí desse projeto? Existem pessoas que se sentem bem em estar em grupos de WhatsApp. Existem pessoas que não gostam, né? Eu, particularmente, eu fico muito afobada. Mas, atualmente, no nosso grupo, nós temos 180 a 190 famílias. Porque, na realidade, nós temos 2 grupos. Existe o grupo maior, que é o grupo que tem mais famílias, e um grupo menor de acolhimento. Eu acho que, no total, dá, em média, 200 famílias. Que maravilha, né? É agora que nós vamos? Então, vamos agora para o intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho, não é isso, Guilherme? É isso mesmo, vamos entrar no intervalo agora e espero que fique ligadinho aqui na tela da Telecab. Não percam Semeando Inclusão. Estamos de volta aqui com Semeando Inclusão. Eu, Guilherme Barroso, juntamente com Rosângela Lima, Ítala Araújo e Nadjara. E é um detalhe interessante que a gente esqueceu de fazer durante o começo do programa foi a questão da nossa audiodescrição. Primeiro eu quero que Nadjara comece, porque tem aquela lei, primeiro as damas, depois os cavaleiros. Mas enfim. Olha aí, aprendam, homens. Eu esqueci de comentar no início, né? Mas eu tenho deficiência visual. E nada mais justo, né, com os meus amigos, com cegueira ou com baixa visão, como eu, possam entender, né, enxergar a gente de uma forma mais clara. Eu sou uma mulher parda, de pele clara, tenho um cabelo preto, liso, na altura do busto. Estou vestindo um blazer preto e uma blusa azul escuro. E eu, Guilherme Barroso, sou uma pessoa da pele clara, com cabelos curtos, estou usando uma blusa com botões azuis, calça preta e sapato branco. E estou aqui ao lado direito de Nadjara. Bom, como a gente tem tocado no assunto da questão do dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, esse dia ele foi estabelecido em 2007 pelas Nações Unidas. E desde então vem sendo debatido esse tema como forma de aumentar a conscientização relacionada a todos os aspectos do transtorno do espectro autista. Mais precisamente falando, o TEA. Não podemos esquecer do tema, né? Neste ano, todo ano contém um tema. E esse ano é justamente incentivando a valorização, né, das habilidades e respeitar também os limites de cada um, né? Não é porque tem o mesmo transtorno, né, o espectro autista, que todos são iguais, né? Então, deve ser respeitado o limite de cada um no seu tempo e com muito auxílio, né? Digamos assim, muitos estímulos no desenvolvimento. É isso mesmo. Quero só ressaltar aqui também a presença, né? Nós estamos aqui com Lena Barroso, ela que é intérprete oficial do Semeando Inclusão. Então, desde já nós agradecemos por essa parceria conosco. Então, Ítala Araújo, diga lá, nos conte como foi receber o diagnóstico de autismo do seu filho. Como toda a família, né, o diagnóstico quando chega assusta um pouco, né? Sim. Mas como o diagnóstico de Ícaro partiu, nós estávamos na pandemia, né? A família tendo mais tempo para ficar junto e tal. Então a gente começou a perceber alguns sinais, como deixar de interagir com a gente, a falta do olhar, né? O contato visual? O contato visual, o interesse por objetos que giravam, não brincava funcional. Eu comecei a dizer meu esposo, porque meu esposo do casamento anterior, ele já tem um filho autista. Eu disse, eu acho que Ícaro é autista. Ele, não, ele ri, não sei o quê. Eu disse, vou fazer vários vídeos. Fiz alguns vídeos, mandei para uma amiga que é psicóloga, Janine, que hoje é analista de Ícaro.
eu já fui dizendo, amiga, olha aí esses vídeos, que esse menino é autista, eu já quero começar. Porque essa minha desconfiança, eu comecei a pesquisar sozinha, né? Quando uma família, uma mãe sempre me procura, são 3 perfis que geralmente eu indico. Maíra Gaiato, Selmo Lacerda, Instituto Farol. Porque muita coisa, como trazer para o olhar, muita coisa eu aprendi nos vídeos. E eu fui, era maratona. Pandemia, ia lavar louça, vídeos. Ia varrer a casa, fone, com lives. Então assustou, sim, mas eu chorei assim umas 2 ou 3 noites, né? Que eu disse, eu vou ter que agir. Chorar não vai adiantar. E o que eu puder fazer, lógico, também meu esposo junto, a gente vai fazer para que Ícaro tenha acesso ao melhor tratamento, né? E a gente vai dar o apoio que for necessário. E o medo do futuro? O futuro assusta? Com certeza. Só que assim, eu costumo falar, quando eu vejo uma mãe que está muito, é porque eu estou com medo. Não, os medos a gente vai vencendo de pouquinho em pouquinho. Primeiro não fala, aí a gente começa. Tem apraxia? Vai falar com quantos anos? Aí começa as palavrinhas. Aí o medo já, aquele medo a gente ultrapassa, já vai para o próximo. Vai ser incluído na escola? Aí já, eu estou nesse, né? Nesse que Ícaro tem 5 anos. Mas com certeza existem outros, tipo, vai se apaixonar, como é que vai ser? Vai ser convidado para os aniversários, esse tipo de coisa. Mas medos existirão, né? Mas para isso a gente conta tanto com a família, por isso que é muito importante o apoio da família. Falo família, pai, mãe, tio, todo mundo. Até os vizinhos também, viu? Porque muitas vezes a mãe atípica, ela não tem acesso a psicólogos e quem costuma fazer esse apoio são outras mães atípicas e principalmente a família. Importantíssimo. E aí eu recordo que as pessoas falam assim, nossa, mas o Guilherme nem parece autista, né? E como foi importante a rede de apoio, como foram importantes as terapias assertivas, como foram... As pessoas devem pensar assim, mas por que ela fala em terapia assertiva? Porque a gente vê hoje, né, Ítala, um mercado muito grande em torno do autismo. Então, nós precisamos ter conhecimento, buscar qualificação para entender quais são as abordagens que estão sendo ali apresentadas aos nossos filhos, estão sendo executadas com os nossos filhos, para que a gente possa também dar continuidade em casa em algumas atividades. Você é dessas mães que também, no final de semana, coloca algo em prática do que foi feito na terapia? Eu tenho, às vezes, pena dos profissionais que acompanham o Ícaro, né? Porque quase sempre, no final de semana, quando a gente vai... vamos fazer uma brincadeira, uma interação, que eu estou ali, aí Ícaro faz uma coisa fantástica, eu já coloco no grupo. Às vezes eu digo até assim, gente, não precisa comentar, a gente está no final de semana. Mas é muito importante essa interação. Janine costuma dizer, e eu peguei essa fala para mim, que é um tripé. Família, terapia e esqueci o outro. Escola. Escola. Enfim, é a junção de tudo isso, né? Pais, principalmente, viu? Todos os grupos de Ícaro, que eu estava sozinha, eu coloquei meu esposo. Para quê? Para ele ver o que Ícaro está fazendo na terapia e para quando eu não puder ou eu estiver cansada, porque eu também tenho o direito de cansar, ele ir lá e fazer alguma coisa. Ou então vibrar junto comigo, né? Porque Ícaro conseguiu, vamos supor, algo que era muito comum. Ícaro tem um pouco de hipotonia, ele não subia escada. Então, quando ele conseguiu subir escada depois do pé de suíte, foi uma comemoração muito grande. E eu lembro que foi, né, justamente nessa época que Marcos foi para o grupo, ele disse, eita, Ícaro está subindo, vai acompanhando, né? Daí a importância da família estar perto. Porém, se fala muito em treinamento parental, ok. A gente não pode impor à família essa responsabilidade.
Não pode impor, mas é necessário que as famílias, agora defendendo como orientadora parental também, né? O papel dos orientadores parental realmente é esse, é capacitar, informar os pais para que eles possam, de alguma forma, poder contribuir com esse desenvolvimento, eles estarem orientados, né? Então, assim, claro que o que compete ao profissional é ao profissional. O que cabe aos pais também, por que não buscar ali se inteirar, buscar informação para que possa também ajudar o seu filho na totalidade. É um tripé sim, é família, escola e terapia, porque a criança não pode funcionar apenas em casa ou só na terapia. Já ouviu aquela frase? Lugares. Exatamente, Guilherme. Já ouviu aquela frase? Você vai pegar o seu filho na terapia e você diz, e aí, profissional, como foi hoje? Hoje foi tudo legal, foi tudo bem. Mas tudo bem como? Né? Tem que ter a explicação, foi tudo bem como? Em que teve um avanço hoje? Ou aconteceram avanços? E como foi hoje? Então, um feedbackzinho, informar a família o que aconteceu, o que a mãe pode fazer, porque às vezes a mãe ela tem tempo e ela quer sim contribuir com o desenvolvimento da criança, ela pode. Foi buscando qualificação, foi buscando capacitação que eu consegui ajudar o meu filho também. Então, inclusive, no meu livro Autismo, das Incertezas à Vitória, eu conto como eu consegui transformar as incertezas do autismo em vitória. Quer falar, Nadiara? Vamos lá. Sim, porque até as mães, né, principalmente, quando recebem um diagnóstico dos médicos, né, como você recebeu, Rosângela, de praticamente inutilizar a criança. Então, as mães também precisam desse treinamento, né, desse acompanhamento. A família, eu digo a mãe aqui, representação, né, a Rosângela, mas toda a família também precisa desse acompanhamento, né, de aprender junto com a criança também, a evolução, né. Evoluem juntos, a família evolui sempre junto. Exatamente. Porque também, desculpa interromper a fala, porque também se não houver apoio da família, quem vai apoiar futuramente? Exato. E mais importante ainda, porque muitos pais esquecem e que esse filho, ele cresce e se torna um adulto. A gente tem que incentivar essas pessoas a evoluírem de comportamento. E o principal ponto, a questão disso, meu caro telespectador, é a questão de respeitar a idade cronológica dos seus filhos. Porque já vai preparando para o mercado de trabalho, vai preparando para a questão da entrevista de emprego, vai preparando para tudo que tem na vida. Porque realmente a vida não é fácil, mas a gente vai lutando cada vez mais por dias melhores. É isso, eu gosto muito da sua fala, Guilherme, porque os pais, eles precisam sim estarem envolvidos com esse desenvolvimento da criança, porque ela tem potencial, ela vai se desenvolver sim. Pais comprometidos terão filhos com habilidades desenvolvidas, não tem como. Então, assim, preciso deixar muito claro aqui, na minha percepção, viu? A orientação parental é muito importante. Porque profissional, ele não faz mágica, ele trabalha com evidências, né? Os que trabalham com aba, enfim. Então, é um trabalho em conjunto. Já pensou? A profissional, ela se dedica muito dentro do seu consultório, dentro da sua sala terapêutica, e no final de semana há uma desconstrução. Os pais muito permissivos, porque só vê o autismo. Eu digo que em toda criança não existe só autismo, existe uma criança. Primeiro ela é criança, existe uma pessoa, depois ela tem o autismo. Então, como criança, nós precisamos fazer o bloqueio dos comportamentos que são inadequados, né? E ir lapidando. É um tripé, é um conjunto e é necessário. Uma coisa muito importante é a questão também quando a gente analisa ambiente, carga horária, por exemplo. O seu filho vai ter acesso a 2 sessões de fono por semana, a uma carga horária de aba, e a maior parte do tempo a criança passa com a família. Então, se essa família for uma família realmente participativa, que esteja envolvida, participando do processo, prestando atenção aos vídeos, a terapeuta faz assim, e também tendo o conhecimento, né? É muito importante. Muito importante, né? Inclusive também, como eu tinha falado no começo, se a família não apoia o filho, quem é que vai apoiar? E aí que surge o capacitismo social, quando a sociedade, ela duvida da capacidade dessa pessoa, dela realizar ações sociais dentro da sociedade. E aí já tem o capacitismo familiar, o capacitismo social, e se for uma criança, o capacitismo escolar, e, enfim, nós vamos
buscando e compartilhando mais informações para que essas crianças e adolescentes não passem pelo que a gente passou no passado, porque fácil não foi. Você acredita que o suporte familiar é importantíssimo, a preparação dos pais, de toda a família, é importantíssimo para que a criança cresça forte, encorajada a enfrentar as diversidades da vida, é isso? Com certeza. Eu digo quanto antes de ter o filho, melhor, porque já vem preparado, porque antes da deficiência vem a pessoa. Então, não olhe só para o limite, que é o diagnóstico, que muitos pais se limitam pelo diagnóstico da criança. E nós temos que paralisar essa visão negativa que os pais têm pelos filhos e começar a olhar para o futuro. Porque ela não vai ser só aquela criança para sempre, vai ser um adulto e vai precisar de demandas, vai precisar de ajuda, de emprego para entrar, obrigado, Anaíta, para entrar no mercado de trabalho e para conseguir se socializar com as outras pessoas. É muito importante isso. Por isso que é importante um diagnóstico humanizado, não é isso, Nadjara? Um diagnóstico humanizado, porque muitas vezes nós não sabemos como estão os pais ali que irão receber aquele diagnóstico. É importante preparar os pais para receberem o diagnóstico, para que eles consigam se organizar e caminhar para que possam encorajar seus filhos. Sim. Ítala, inclusive, me veio aqui a memória. Já nos conhecemos há algum tempo, né? Mas a gente nunca parou para conversar, assim. Você já passou por alguma situação de desconforto? Alguém já julgou Ícaro, né? Pelo jeito dele, por alguma atitude que ele tenha cometido, que não sabe, né? Sobre o autismo. Você já alerta, assim, alguém quando vem algum comentário maldoso? Como é que você se prepara para esses momentos, assim? Olha, é algo que é muito comum, né? Porque a criança autista, quando ele chega no momento de desorganização, vai ser comum ele se jogar no chão, chorar, às vezes até agredir, né? Às vezes ele bate. Então, o primeiro julgamento que vem é menino mimado, a mãe faz o que quer, né? Na Lei Brasileira de Inclusão, explana muito bem as barreiras, né? E a barreira atitudinal é uma das que machuca mais, porque naquele momento, às vezes a mãe também se desorganiza, porque há momentos que a gente não sabe o que fazer, você está ali em crise. Eu já ouvi relatos de mães que, para regular o filho, precisou sentar no chão e, se for preciso, uma vez aconteceu isso com o Ícaro, eu sentei no chão da clínica, botei ele perto de mim, e ele saiu da crise. Mas, assim, o que mais dói e machuca é você ver a discriminação dentro da própria comunidade. Por que eu digo isso? Um caso bem recente. Ícaro agora está na fase que ele quer ir para o supermercado. Enche o carrinho do que ele quer. Depois eu tiro, lógico, né? Mas eu deixo ele colocar. Ah, muito bem, porque ele gosta de ler, né? Quando eu cheguei na fila... os nossos filhos fazem terapia e na nossa vida cotidiana a gente vai tentar generalizar, né? Então eu tento pegar a fila. Quando a fila está pequena, eu não vou atrás do meu atendimento prioritário, né? Que não é mais preferencial, é prioritário. Só que essa semana o supermercado do bairro estava com a fila enorme. E Ícaro começou a ficar ali desorganizado, aí eu fui, o caixa estava fechado, aí eu me dirigi, a menina que estava embalando, eu disse, o caixa preferencial, ele está fechado, e meu filho é autista, eu estava identificada a importância do colar, né? E eu queria o atendimento prioritário. Aí, quando a menina tinha uma pessoa na fila que ficou criticando, porque o filho dele também era autista. Eu disse, é um direito seu, abrir mão, né? Mas eu vou... fazer jus ao direito do meu filho. Esse é muito comum de acontecer. Sim, a questão do julgamento das pessoas é o que pega mesmo. Julga uma mãe ou um pai de um pai atípico e às vezes nem percebe como é que é a realidade dessa família que vive dentro da sociedade. E nós precisamos debater isso, como a gente está agora compartilhando informação para você, meu caro telespectador que está acompanhando Semeando Inclusão. É isso mesmo, mas nós vamos debater mais no próximo programa, Guilherme, porque hoje o Semeando Inclusão está chegando ao fim. Quero que você faça suas considerações finais, você, Nadjara, para que a gente possa continuar semeando inclusão. Finalzinho aqui do programa, vamos lá.
Primeiras damas. Muito obrigada. Nada. Primeiramente, agradecer mais uma vez o convite. Eu achei, quando veio o convite, eu achei que eu me convidava para passar vamos fazer uma participação, né, em um quadro. E quando veio o convite para fazer parte da bancada, eu disse, nossa, eu tenho muito que aprender com Rosângela Lima, com Guilherme também, né, estudando agora, seguindo os passos. Futuro doutor. Deus Né, quiser. DCM Inclusão, meu companheiro de profissão, se Deus quiser. Então, mais uma vez, sou muito grata por estar aqui com vocês hoje. Bom, estou aqui mais uma vez para agradecer, primeiramente a Deus e depois agradecer a audiência da Telecab por estar acompanhando o Semeando Inclusão. Semeando Inclusão é o programa do Rio Grande do Norte, primeiro programa do Rio Grande do Norte voltado totalmente à temática inclusiva. E estou completamente realizado de poder participar de um programa de televisão, né? Fico muito emocionado, muito feliz, porque eu via muito programas de podcast, de televisão, eu digo, meu Deus, um dia eu quero, um dia eu chego lá no podcast, se Deus quiser. E hoje eu estou eternamente grato e estou muito feliz realmente. Meu caro telespectador, muito obrigado pela sua audiência e pelo carinho, espero que você tenha gostado. Até a próxima quinta-feira, às 5h30 da tarde, aqui na Telecab. Ítala, vamos. Obrigada pelo convite, né? E tanto a minha pessoa, como advogada, mãe atípica, como também o coletivo Famílias que Lutam, estaremos sempre à disposição. E vamos semear a inclusão, né? É isso, e nós ficamos por aqui, vamos semear a inclusão, não é isso? É isso mesmo.